Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Play no Jardim. Este é um podcast onde nós falaremos de histórias e também de memórias. Aqui é um espaço de escuta, de ressignificação, mas principalmente de honra. Nós vamos tratar aqui de assuntos de utilidade pública, vamos também desmistificar tabus, então sejam todos muito bem-vindos. Nós somos o Ricardo e a Fabiana, comunicadores do Oktober Blog. Iremos conduzir juntos essas preciosas histórias do Grupo Jardim da Saudade. E no nosso episódio de hoje, nós iremos conversar com duas mulheres que tiveram a vida dos seus filhos ceifadas em abril de 2023, na tragédia que assolou o Cantinho Bom Pastor, aqui na cidade de Blumenau. Bom, eu quero dar muito boas-vindas a Jennifer e a Regina. Sejam muito bem-vindas. Bom, a Jennifer, mãe do Bernardo, Regina, mãe da Larissa. Primeiramente, então, eu quero agradecer muito por vocês terem aceitado esse convite para a gente poder falar da vida dos seus filhos e como a vida de vocês também se transformou após este fatídico dia, né? Se assim podemos falar. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada. É um prazer estar aqui, Fabiana. Obrigada, Ricardo. Bem-vindas. Primeiramente, né? Então, a gente quer reforçar que esse aqui é um espaço de escuta, de acolhida, que vocês fiquem muito à vontade de estar na nossa conversa. Bom, nós acreditamos que falar e que honrar a memória dos nossos é a melhor forma de a gente tratar sobre o luto. Então, o nosso objetivo hoje é fazer realmente lembrar, né, dessas memórias que ficaram e que vocês puderam ressignificar. Mais do que memórias, vocês também transformaram o luto em luta. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, eu vou começar perguntando a vocês, meninas, uma pergunta que é muito difícil, mas que é para a gente poder contextualizar o nosso ouvinte. Eu gostaria de saber quem era o Bernardo e quem era a Larissa. Se vocês fossem apresentar os filhos de vocês para quem não os conheceu, como vocês os apresentariam? Então, Bernardo foi um menino muito desejado, né? Eu e Paulo, a gente levou 5 anos para engravidar. Tivemos uma primeira gestação, mas infelizmente a gente perdeu. E logo, 3 meses depois, veio o Bernardo. Bernardo era uma criança doce, era um menino serelepe, sim. Amava super-heróis, dinossauros. Era um amante do rock, né? Suas bandas preferidas era Queen, Coldplay, né? E por muito tempo cantava também essas músicas e a qual hoje soa muito, mesmo em meio à saudade, nos nossos corações, e quando a gente ouve, a gente sempre lembra dele. Bernardo foi uma criança luz, a qual vivemos intensamente, né? Ele sempre foi um menino de muita sensibilidade. Se ele tinha um brinquedo, o amiguinho não tinha, o outro tinha, mas ele buscava sempre brincar aonde todos pudessem estar presentes, né? Então, o Bernardo era uma criança que gostava, a sua cor preferida era azul, né? Para contrariar o pai dele, que é um figueirense, mas ele amava azul. Bernardo queria salvar o dia, mas na verdade era ele que salvava o dia de vocês todos os dias, né? Muito. Muito bem. E Larissa? Conte-me, quem foi Larissa? Então, a minha doce Lari, ela também era uma menina muito doce, carinhosa, meiga, inteligente, muito esperta. Desde muito pequenininha, ela sempre foi muito ativa, né? As professoras na creche já falavam desde 1 aninho que ela era muito madura para a idade dela. E ela adorava bonecas, então ela tinha mais de 50 bonecas. E todas as bonecas tinham um nome. E ela lembrava perfeitamente o nome de todas. E ela tinha um cuidado muito grande com essas bonecas, que para ela era como se fossem os bebês dela. Então ela cuidava, ela dava comidinha, né? Ela colocava para dormir, ela brincava. E ela quase não tinha acesso ao celular. Então ela foi uma menina que brincou muito, né? Com essas bonecas. E ela gostava muito de dançar.
Então, gravar vídeos dançando, ela era muito alegre. Eu sempre fui assim, gostei muito de dança, então ela me acompanhava. Ela gostava muito de fazer música também, letras de música. Então, quando a gente entrava no carro, normalmente quando eu levava ela para a escola, ela pedia: mamãe, eu posso cantar para você? Eu vou fazer uma música para você. E eu sempre ficava muito emocionada com as letras da música, né? Inclusive, a gente tem uma. Eu tenho no meu Instagram, inclusive, ela cantando, falando o quanto ela me amava e que ela queria sempre ficar perto de mim, né? Algo que, para mim, parecia um sinal já de uma despedida, né? Que em breve teríamos. Então, eu e minha filha, a gente viveu também intensamente os 7 anos dela. Eu posso dizer, assim, que foram os 7 anos melhores, maravilhosos da minha vida. Eu acho que nada deve tranquilizar vocês, mas com certeza confortar que vocês foram mães que estiveram presentes 100%. Só o fato dela ter 50 bonecas e brincar de bonecas, de brincar de super-heróis, em uma geração em que tudo é muito perene, tudo passa muito rápido, né? Vocês podem ter a consciência tranquila de que sim, salvaram o dia deles também. Sim, e assim como o B queria salvar o dia, o sonho da Lara era ser professora, né? Então, por isso até que ela tinha tantas bonecas, né? Ela gostava de ensinar. Então, esse era o lema dela, né? Ensinar. E aí foi onde unimos os nossos propósitos, né? E embora a vida deles tenha sido muito breve aqui, né, na Terra, nós percebemos um padrão de cuidado que os dois queriam cuidar, né? Ela das bonecas, ele da família, né? Com vamos salvar o dia. Então, embora, como eu digo, não tranquilize, conforta que vocês estiveram ali 100%. Então, naquele dia 5 de abril, Jennifer, de 2023, vocês começaram o dia de vocês da forma como sempre começaram e de repente receberam a notícia que transformaria a vida de vocês para sempre. Gostaria que você contasse muito brevemente como foi isso. Como foi? Isso foi uma ligação? Então, o dia 5, na realidade, o Bernardo... Como é que eu vou dizer para vocês? Na realidade, o Bernardo ele já sentiu a partida na sexta-feira. Indo pro cantinho, ele deu um berro dentro do carro, dizendo: eu não quero morrer. Eu não vou conseguir ficar longe de vocês. Então, a minha sexta-feira, né, que antecedeu o ocorrido, ela já foi tumultuada. Porque eu passei o dia todo monitorando, porque foi algo muito forte. Deixei na creche mesmo assim, porque a gente sempre acha que é uma coisa da criança. Mas alguma coisa em mim já sinalizava. E, no fim, sexta-feira deu tudo certo. Na quarta-feira, eu estava fazendo desligamento de uma das empresas que eu trabalhava. Eu trabalhava em 2 empresas, tinha conseguido uma promoção em uma e eu estava no processo de desligamento. Então, eu tinha um exame demissional de manhã cedo. O Bernardo, ele já levantou amuado. Ele não queria ir para a creche, ele já amanheceu meio que emocionado. E aí, ele só queria ficar no meu colo. E eu, sempre muito vaidosa, sempre me maquiava de manhã. Então, eu me maquiei com ele no colo. Eu tomei café com ele no colo. Eu fui vestir ele sempre no colo. A manhã inteira eu dei o colo pro meu filho, até deixar ele na creche. A imagem que eu tenho última do Bernardo é da gente se agachando, como todos os dias, da gente se abraçando, da gente dizendo o quanto ele era importante pra gente, o quanto a gente se amava, e ele fazendo coração. Dali a gente partiu, o Paulo pro trabalho, eu pro exame, e foi algo muito forte, porque durante o exame, o médico, enquanto ele digitava os papéis, de repente eu estava apoiada assim, na mesa aguardando, e ele viu a minha tatuagem de dinossauro. E aí ele parou, ele ficou olhando pra minha tatuagem, e ele olhou pra mim: dinossauro. E isso era mais ou menos o horário onde tudo ocorreu. Eu disse: sim, é uma homenagem ao meu filho, e comecei a contar. Logo saí dali, fui para a empresa para terminar, né, de fazer o acerto. Só que quando eu cheguei na empresa, uns 2 minutos, já começou a pipocar a mensagem no WhatsApp do cantinho. E aí o áudio era desesperador. Mas imagine. Né? O áudio era: venham para a creche, né, que aconteceu algo muito grave, venham pegar suas crianças. Né? Mas era
Geral, para Geral. todos os pais. Para todos Vocês os não pais. tinham ideia que havia sido Não. com o filho de vocês. Eu senti na hora, assim, as minhas pernas elas falharam, algo me dizia que o meu filho tinha acontecido alguma coisa com o meu filho. O Paulo, liguei pro Paulo, o Paulo veio e me pegou, só que o que aconteceu? Os primeiros, no meu caso, os primeiros a receberem a notícia foi hoje eu sei que foi o meu cunhado, porque até então eu achava que era o meu pai e meu sogro, né? Mas o primeiro foi meu cunhado, porque a minha cunhada trabalhava lá dentro. E aí, ele que comunicou ao meu sogro e ao meu pai. O meu pai, naquele ato de desespero, saiu atrás do assassino para querer, né? Enfim, fazer justiça com as próprias mãos. Só que meu pai não me comunicou, né? E o meu sogro, muito menos, ele não conseguia comunicar a gente. E o meu cunhado também. Não tinham pessoas com força para comunicar. E eles foram enrolando a gente. E nesse enrolar, eu disse, Júnior, já vamos direto para o hospital. Porque se acontecer alguma coisa com o Bernardo, nós vamos... É no hospital. Daí primeiro fomos no São Isabel. Eles, não, as crianças estão todas no Santo Antônio. Fomos para o Santo Antônio. E aí, quando cheguei lá, de fato, né, já tinha as crianças que estavam acidentadas, tudo. Daí eu dei o nome do meu filho. E ela disse, olha, não tem nenhum Bernardo aqui. Na hora, eu só me ajoelhei e agradeci. Obrigada, Senhor, só protegeu meu filho. Mas aí, eu vi o rosto da enfermeira e ela começou a se emocionar. E aí, eles começaram a me preparar para dar notícia. Porque quando eu dei o nome completo, eles viram que era uma das vítimas. E pra daqui pra de lá, e o Paulo tentando com o meu sogro. E meu sogro não respondia, minha cunhada também. Daí até que a minha cunhada disse, pai, a gente precisa saber onde tá o B. Se ele não tá aí, não tá aqui, em algum lugar, ele tem que estar. Só que daí, quando o meu sogro foi dizer pra ela, Lide, o Paulo e a G vão ter que ser muito fortes, porque o Bernardo foi uma vítima, o Paulo catou o celular. E aí o Paulo ouviu. E aí foi uma cena pra mim, como se fosse uma cena de novela, aquela porta automática abrindo, porque eu tava saindo, o Paulo berrando lá fora, e aí eu vi que uma das vítimas era o Bernardo. Ainda meio sem entender o que tinha ocorrido, pra mim ficou muito confuso na época, né? Que realmente foi um cidadão que entrou lá, que fez tudo o que fez. Pra mim, na minha cabeça, até eu chegar no cantinho, mesmo depois da notícia, o muro tinha caído sobre o meu filho, né? Então, para mim, foi 2 choques, porque eu não tinha entendido o que tinha ocorrido. Então, quando eu cheguei no cantinho, nós fomos os últimos pais a receber a notícia. Quando eu cheguei no cantinho, que eu vi o muro levantado, eu disse, mas Paulo, o muro tá levantado? Como assim? Ele disse assim, o que tem um muro? Eu disse, mas o muro não tinha caído? Ele disse assim, não. Eles mataram o nosso filho. Daí ali foi um outro processo, né? Então, Blumenau ficou em cinzas. Blumenau ficou cinza. Cinza, né? Então, foi um dia muito desafiador. Foi. Mas eu me senti anestesiada naquele momento. Chegou um momento que dali pra frente eu fui anestesiada, né? No velório inteiro, se tu me perguntar, eu lembro pouco do velório. Porque era como se eu estivesse anestesiada sobre o meu filho, assim. Eu creio que seja, né? Nós estudamos um pouquinho de neurociência, né? Eu sou psicopedagoga também, que é uma proteção do próprio cérebro, porque você jamais vai imaginar que isso vai acontecer, primeiro, com crianças, no local que foi, e segundo, com o seu filho, né? Então, com certeza, a ideia de um muro ter caído seria muito mais factível, vamos dizer assim, do que alguém ter atentado contra a vida dessas crianças. Tanto que as professoras, elas também não entenderam, porque só tinha, acho que 2 professoras no parque com as crianças no momento, e elas tinham entendido também que haviam assaltado o posto e o cara tinha fugido e pulado o muro da creche, entrado ali para fugir da polícia. Então, elas também não entenderam, né? E para mim é um pouco difícil, né, falar desse momento, mas senti que devo falar um pouquinho. E nesse dia eu estava trabalhando também. Eu deixei a Lari também de manhã lá. A Lari, ela não ia no cantinho no período da manhã, né? Ela já ia na escola. Então, ela frequentava uma escola ali próxima, que era o Albert Stein. Ela já ia na primeira série. Na verdade, ela estava iniciando o 2º ano já, né? Na 2ª série. E naquele dia não tinha aula no Albert Stein, porque ela ia de manhã no Alberto e no contraturno à tarde no cantinho. Então, ela não era para estar lá. Ela era para estar no Alberto. E nesse dia não teve aula no Alberto, né? Teve uma parada pedagógica. E eu tinha que trabalhar, então quando isso ocorria, eu não tinha com quem deixá-la, eu levava pro cantinho. Então, levei ela de manhã,
Também me despedi, como todos os dias, levando sempre até a porta, né? Descendo do carro, levando. Abracei ela, dei um beijo, falei o quanto eu amava, como sempre. É a última imagem que eu tenho dela. Falei para ela tomar muita água, porque ela estava com um pouco de tosse. E fui trabalhar. E aí, em torno de 9 horas, eu trabalhando. Eu não estava com o celular, né? Estava com ele próximo. Mas começou uma amiga a ligar, a ligação, e ela não costuma me ligar. Eu achei muito estranho. E eu não conseguia atender, eu estava atendendo um cliente naquele momento. E aí, passou. E depois ela ligando novamente. E aí, quando eu pensei, não, alguma coisa está acontecendo. E eu nem cheguei a ver o grupo da escola, primeiramente. Daí foi a ligação dela. E eu atendi. E aí ela falou... Não vou lembrar, porque assim, eu nunca mais... Na verdade, eu não atendi primeiro. Como eu não atendi, ela mandou um áudio, né? Então, ela deixou um áudio gravado. E até hoje eu não consegui mais ouvir esse áudio. Eu tenho ele gravado, mas eu não consigo ouvi-lo. Mas eu lembro que ela falou que um cara tinha invadido a creche, né? E tinha acontecido algo terrível com as crianças. E que ela estava indo lá pegar a Lari, porque ela trabalhava ali próximo, né? E aí, eu já fiquei desesperada. Nesse meio tempo, eu já ouvi o áudio da diretora no grupo, falando que era para buscar as crianças, que tinha muitas crianças feridas. E aí, eu já não senti mais minhas pernas. E aí, foi um desespero total, né? E aí, eu saí correndo, só falei pra minha gerente, né? Eu tava saindo, peguei minha bolsa. Aí, um colega falou, não, eu vou te levar, vou te levar. E tem uma colega minha que também, um menino, ia lá no cantinho. E a gente saiu, as duas desesperadas com esse meu colega, ele nos levou. E aí, chegando lá... Tava um desespero total, não deixavam a gente entrar, né? E todo mundo já com seus filhos nos braços lá fora. Essa minha amiga, graças a Deus, o filho dela não se machucou. Então, o marido já tava lá do lado de fora já com ele, né? E eu pedindo da Lari, ninguém me respondia. Nesse meio tempo, eu liguei pro pai dela, que também estava trabalhando, né? E nós somos separados. E aí, ele trabalhava mais próximo, ele chegou ainda primeiro que eu. Ele também não tinha resposta, então foi assim, foi uma loucura. Um desespero, uma angústia. E quando eu não via ela lá fora e ninguém me dava resposta, eu perguntava, as professoras olhavam, mas não podiam falar, né? Não conseguiam falar. Eu tinha certeza que tinha acontecido algo, mas eu não imaginava que... Era o pior. Que era o pior. Eu pensei que ela estava machucada. Isso eu tinha consciência, né? Tanto que eu cheguei próximo da faixa onde a gente podia se aproximar e veio um cara do SAMU, bombeiro. E eu perguntei pra ele, eu disse, onde tá minha filha? Porque hospital ela foi, só queria saber qual hospital ela tava e eu queria ir pra lá. E ninguém me respondia, e aí foi uma sequência ali, né? Sim. E aí a gente teve a notícia ali mesmo, no local. Acabamos adentrando na creche, ficamos lá, fomos acolhidos, né? Teve uma psicóloga, e teve bombeiro, teve pessoal da creche ali que nos acolheu. E foi desesperador, assim... É indescritível, né? Isso, não tenho nem palavras assim pra dizer o sentimento que eu tive. Eu fiquei em choque também, né? O pai dela passou muito mal. Eu fui muito forte nesse momento. E não cai a ficha, sabe? Você não acredita. Não é com a minha filha. Só eu falava isso, não aconteceu, isso não foi minha filha. Então, era o único pensamento que eu tinha, assim, era a negação, sabe? Eu não acreditava. E eu acredito que ainda hoje, talvez num momento mais bobo do dia, vocês devem pensar assim, isso aconteceu mesmo comigo? Sim, muitas vezes acontece isso. Eu e o Paulo tem horas que a gente está de frente pra TV, porque lá em casa o lugar que o Bernardo mais ficava era a sala, né? Então ele tinha... O meu home não era mais home, era um espaço onde ele botava os bonecos, e, enfim, todas as coisas deles. E hoje eu olho para aquilo tudo arrumadinho, né? Uma falta da bagunça, do home. E aí tem as fotos. E aí eu olho pro Paulo e digo, meu Deus, ele não tá mais aqui, né? Como é que a gente tá sobrevivendo sem ele? Eu tenho a impressão que a qualquer momento ela vai chegar. Eu tenho esse sentimento, assim, como se ela tá em algum lugar, que eu sei que está, mas que ela vai chegar. Eu vou fazer um gancho agora, né? Para que a gente continue esse assunto. Agora, falando então um pouquinho do processo do luto, né? Porque a gente vê as fotos, a gente tem que conviver com a saudade diária. Todo mundo tem uma opinião sobre o luto até ter que vivê-lo de fato.
gostaria que vocês me falassem que se vocês entenderam alguma coisa sobre o luto, sobre a vida, vivendo este luto tão intenso. Por exemplo, Fabi, eu não imaginava que era assim, mas de repente eu entendi passando por isso. Eu digo que eu aprendi com o luto a não falar de dores que eu não vivi. Existe uma frase muito clichê de que quando uma mãe perde um filho, todas perdem. Não. Não perdem. Não perdem porque tu vai ter o teu filho à noite pra botar pra dormir, pra cheirar o pescoço. Tu vai ter uma bolsa pra arrumar. Tu vai ter alguém pra fazer uma janta, um almoço, um café da manhã. Tu vai ter alguém pra brincar. Tu vai ter o teu filho ali. Então, tu não perdeu um filho. Tu não sabe dessa dor. Essa dor, ela não é uma dor que a gente possa dizer que tem empatia, porque você não consegue se colocar nesse lugar. Né? O luto, eu acho, em si, é um lugar que a gente não consegue a empatia, porque a gente não consegue se colocar naquele lugar se você não viveu. Sem falar nos julgamentos, né? Uhum. Então, se essa mãe tá de pé, é porque ela não amava o filho dela, é porque se ela tá fazendo isso, se ela tá bem arrumada, né? Que a Jenny sempre gostou de se maquiar muito, então foi muitas vezes apontada por isso, né? Então, tem um tabu do luto, né? Que você tem que ficar no sofrimento, né? E é uma coisa que eu gosto sempre de falar e de frisar, que você tem duas escolhas. Ou você se entrega, né, pro luto, ou você decide lutar e transformar isso, né? Então, sim, seria muito mais fácil nós estarmos na cama, depressiva, né? Não querer lutar, não querer trabalhar, porque realmente não faz sentido. Depois que você perde um filho, você não quer mais levantar da cama, você não tem o porquê trabalhar, o porquê eu vou ganhar dinheiro. Porque quando você tem o seu filho, você quer dar o melhor para ele. Então, você vai trabalhar, você vai batalhar para dar uma boa escola, uma boa educação, comprar o que ele gosta. E quando você não tem mais, não tem sentido. Sabe aquele sentimento de vazio? É só quem já perdeu o filho sabe esse sentimento. De ficar na cama, realmente. Então, você escolhe, né? E escolher levantar todos os dias, enfrentar o mundo. Enquanto tem uma frase que fala, né, que o luto não para o mundo. Né? Eu tô vivendo o meu luto, mas o mundo ali fora tá continuando. Eu enterrei minha filha, mas no outro dia o pessoal continua a trabalhar, cada um com a sua vida, a vida que segue. E é muito curioso e para mim quase que inaceitável que não importa como você decida viver o seu luto, você vai ser julgada. Sim. Então, se você estivesse numa cama, você seria muito julgada. Agora, se você decidir continuar a sua vida em nome do seu filho, você também é julgada, né? Então, isso é inacreditável. Por isso que nós precisamos falar cada vez mais. É importante, né? E você, né, a Jennifer trouxe uma coisa, o pessoal acha que o luto, aquela tristeza, ou enfim, a lembrança, ela vai vir no dia do aniversário, no Natal, e ela vem quando você não tem o seu filho para cheirar o pescoço. Você falou coisas muito triviais, arrumar uma mochila, né? Não precisa de um momento especial, uma data marcada. Ele está no dia a dia. Sabes o que é do dia para noite? E eu vou falar assim, porque por muitas vezes nós mães, no cotidiano, na rotina, a gente, pelo amor de Deus, 5 minutos sem barulho, né? Sem berraceira, sem uma música. Vou jogar fora, né, todos esses brinquedos. Por N vezes, nós como mães temos essas atitudes e tá tudo bem. A gente precisa acolher porque tá tudo bem também. É algo humano. Mas hoje, no lado de cá, tudo que tu queria era um barulho. Aí tu aprende que barulho é vida dentro de casa. Do dia pra noite, eu deixei de ter barulho na minha casa. Do dia pra noite, eu deixei de ter alguém para cozinhar. Do dia pra noite, eu deixei de ter brinquedos para organizar, né? E hoje eu vejo pais reclamando. Eu acolho, porque eu também já vivi isso e realmente não dá para romantizar. É cansativo porque a gente trabalha e N motivos. Só que quando tu tá no lado de cá, e não que talvez eu não venha viver isso ainda com o Otto, né? Talvez tu possa falar mais agora. Mas a gente vê aquela bagunça de uma forma diferente. Hoje, grávida, né? Logo o Otto tá aí. Eu vi um prazer
de entrar no quarto do Bernardo, né? Que vai ser do Otto agora. E ter a bagunça de organizar as fraldas que eu ganhei no meu chá. E aquilo para mim foi tão prazeroso, rever a bagunça na minha casa. Porque tudo é muito certinho, né? Então, eu gosto sempre de falar assim, ó, barulho é vida. Né? Você ter alguém para cuidar, para educar, para orientar, é a tua razão de viver. Tu se torna pai, todo dia ele é a tua razão de enfrentar os leões por dia. E quando você perde, você não tem mais razão para nada. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou comer? Né? E eu acolho as pessoas que não conseguem. Porque a gente precisa falar disso também. Sim. Porque ao mesmo tempo em que a gente pode inspirar pessoas, né, por a gente estar dia a dia se esforçando para sobreviver a tudo, tem pessoas que não conseguem. E aí a gente sempre fala, né, além da nossa força interior, né, da gente sempre estar uma ouvindo a outra dentro, né, que a gente já consegue saber quando a outra já não está muito legal, mas é muito importante o acompanhamento psicológico, né, nós tivemos muito acompanhamento psicológico, terapêutico, né, e um combo, e isso foi muito importante para a gente estar de pé também. E eu acredito que o luto não é um processo que se passe sozinho, né? É preciso ajuda de muitas maneiras. Então, que louvável vocês falarem da ajuda terapêutica, psicológica, porque não tem por que passar por isso sozinho, né? Nós não estamos sozinhos na vida, então por que passar por isso sozinho? E aproveitando, eu quero saber o que mais ajudou vocês a passar por este processo. Para mim, foi conhecer a vida espiritual, realmente. Né? Independente de religião, de quem acredita, né? No que acredita. Né? Eu sou batizada católica, enfim. Mas ter conhecido o outro lado da espiritualidade, para mim, fez total diferença. E né, é uma coisa que, para mim, fez ver o mundo de outra forma, fez acreditar em outras coisas. E isso me deu ânimo de continuar. Né? Porque no que eu acredito, né? Respeitando, claro, todos. Mas assim, no que eu acredito, né? Eu acredito que minha filha continua viva em outro plano. Então, isso pra mim faz total diferença. Então, tudo que eu faço aqui é pensando nela. Porque não pensem, gente, que depois que nosso filho vai, ou um outro parente vai, a gente não se preocupa mais. Né? No nosso caso, a gente se preocupa com tudo. O nosso sofrimento, no que vai interferir no desenvolver deles lá, na espiritualidade. Então, até isso a gente fica pensando, né? Ele quer me ver bem, ela quer me ver bem, ela não gostaria de me ver triste, chorando numa cama. Então eu vou levantar, vou dar um tapa na peruca e vou seguir por ela, né? Então eu acho que acreditar, você tem que se apegar em algo. Independente do que você se apegar, você tem que se apegar em algo, acreditar naquilo que te dê sentido. Eu acho que, para mim, isso foi o essencial. Além das terapias, né? Psicóloga, extremamente importante ter um acompanhamento, né? Sem falar daí nas amigas, né? Nas pessoas que surgiram. E famílias, né? Os familiares que estiveram perto. Porque o luto também tem essas fases difíceis entre a família, né? Afastamentos. Então, as pessoas não sabem lidar com a dor deles, nem com a nossa. Então, se afastam. A gente também passa por isso, né? Então, eu acho que ter pessoas ao seu lado... E a gente se surpreendeu, né? Pelo tanto de pessoas que se aproximaram. Então, pessoas que a gente não conhece, pessoas de todo o país, né? Que viraram amigos pela internet. Então, eu tenho amigas hoje que são mais amigas do que as minhas amigas aqui. Que moram em outra cidade, em outro estado. Que mandam mensagem todos os dias, que oram por nós. Então, eu acho que tudo isso... faz a diferença. E eu acho que o que você falou, Regina, é de que as pessoas, elas não sabem como lidar com o enlutado, e por isso, né, que o Play no Jardim também é tão importante, de desmistificar essa ideia do luto como algo intocável. E não, né, é nessas horas que nós precisamos entender o que fazer, porque afinal a morte, por mais clichê que seja, é a nossa única certeza, e nós não somos preparados para perder. E creio também, né, já que estamos no mês das mulheres, vocês mesmo estão conhecendo mulheres que vocês não sabiam que existiam dentro de vocês. Vocês são uma nova versão. Depois deste acontecimento, vocês tiveram que se tornar uma pessoa diferente. Sim. Porque, é que nem eu falo, né? Tu é desconstruída totalmente. Eu sou uma nova Jennifer em tudo. Desde a minha parte espiritual,
né? Desde a minha parte profissional, desde até no meio da minha família, né? E como a Regi falou, assim como a Regi, eu também, né? Acredito, na realidade, eu agradeço muito a Deus por eu já ter esse conhecimento antes mesmo, né? Da partida do Bernardo, então eu sou espírita. Então, eu acredito sim que o meu filho tem outro plano. E por muito tempo eu tive uma dificuldade de viver o luto, justamente como a Regina fala, porque a ideia de que a mãe se preocupa enquanto está aqui, esquece. A gente se preocupa, mãe é mãe, a gente se preocupa até com eles na espiritualidade, onde a gente tem total acesso, né? E justamente como a Regi falou, a gente até cuida da nossa parte emocional, do quanto isso pode impactar, até das pessoas, né? Que nem eu sempre falo, tem muita gente que às vezes quer falar na homenagem, assim, faça, mas nada questionando ainda, né? Mas valorizando a presença, né? O legado que eles deixaram, né? Mas com certeza, assim, a parte espiritual é o que vem nos ajudado e nos faz seguir e lutar, né? Diante de tudo que a gente luta hoje, porque é muito complicado quando você não... Porque assim, bateu a crise do luto. A crise do luto é uma dor tão forte e ela vem do nada e ela não tem remédio que tu tome e alivia a dor. Tem aquela que tu ainda vai conseguir lidar, tem aquela que te falta respiração, tem aquela que tu te ajoelha pedindo misericórdia para Deus, me alivia, como já aconteceu comigo, né? E você não... E você tem que aprender a lidar e saber que aquilo ali só Deus mesmo para te tirar. Que não tem nada que vai te tirar aquela dor. Mas realmente, hoje, o que me faz seguir e que me faz sobreviver é o lado espiritual. É o projeto que a gente idealizou, né? Porque até para a família foi difícil aceitar a gente dentro do projeto. Como é que elas estão falando? Como é que eles estão falando do filho deles? Se eu não consigo falar do meu neto. Porque o luto, né, como ele é individual, então, né, assim, foram 4 famílias, né, que perderam os filhos ali da mesma forma, né, no mesmo dia, enfim, e cada um vive de uma maneira o seu luto, né. Então, para nós, até por isso que a gente se uniu, né, pelos propósitos, porque assim, tudo foi muito parecido, a criação do Bernardo, da Larissa, né, toda a educação que a gente teve com eles, então, a gente não se conhecia, né, Jennifer? Não. Então, tudo batia, sabe? Então, a gente gosta de falar, né, sobre eles. Sim. Então, tem pais que passam por outro momento, né, que eles não conseguem. Então, a gente vê fotos, a gente posta fotos diariamente, né, dos nossos filhos. Mantém a lembrança sempre viva. Tem pais que não conseguem, né? E tá tudo bem, né? Porque a gente também tem dias que eu olho, assim, dá aquela saudade. Eu vou lá, pego um vídeo, escuto a voz dela, vejo ela dançando, né? E tá tudo bem. E eu sorrio e fico feliz. E tem dias que eu vou lá e procuro e aí eu só choro, né? Então, são dias e dias. Então, essa parte da gente também poder estar falando deles faz parte da nossa cura, sabe? Então, falar da vida deles, pra nós, é um orgulho. É um orgulho falar da nossa família, do que a gente viveu em família, sabe? Sim. E eu acho que é isso que a gente quer levar pra todo mundo, né? Que vivam sempre esses momentos em família, que não desperdicem o tempo, né? Que o tempo... E aí, nessa travessia, nasce o projeto Vamos Salvar o Dia. Sim. Então, eu quero que vocês nos contem um pouquinho de qual é o propósito, como ele nasceu. Enfim, contem um pouquinho para nós como ele auxilia vocês. Sim, o projeto, ele nasceu 15 dias após a perda dos nossos filhos, onde a gente foi para Brasília. Nossa, né? Eu não sabia que foi tão rápido. Foi 15 dias após. Nós fomos com a comissão, né, do município, para Brasília. No primeiro instante, a Regi não foi, né? Foi eu, o Bruno, que é o pai do outro, Bernardo, e o prefeito e também o presidente da Câmara. E a gente foi para lá. Minha cunhada também foi junto na época. E a gente foi para lá. Lá a gente foi buscar, primeiramente por justiça, já, né? Aproveitando para buscar também por mais segurança nas escolas, porque já se via um desenho de coisas a serem mudadas dentro do município, né? E quando a gente chega lá, já estava tendo uma reunião do próprio, né, dentro do próprio governo, relacionada à segurança nas escolas, mas com todos os estados para estarem aí, né, desenhando, né, futuras mudanças a serem realizadas.
Nós fomos para lá buscando por regulamentação da mídia, né? Fomos buscar por segurança nas escolas, fomos buscar por políticas públicas de sanidade mental, né? E fomos buscar também para tornar esse tipo de crime um crime hediondo que até então não era. Então, esse foi primeira busca. Voltando de lá, a gente começou, como eu falei, a gente vivia em consulta psicológica e a minha psicóloga, ela atuava numa creche, onde uma vez por mês ela dava palestras. E ela vivia questionando a gente, assim, o que era gatilho pra gente, né? O que era mais difícil dentro do processo. E a gente sempre falou que era ver pais largar os filhos na escola com uma entrega de iFood, né? Não ser pais presentes, não ser pais de aproveitar, porque eles tinham um filho. E eu queria ter o meu filho para brincar, enquanto aquele pai não brincava, né? Eu queria ter meu filho para levar e entregar ele para a professora como eu entregava, com amor, com carinho, com zelo, enquanto aquele pai não estava entregando. E aí, uma da palestra dela foi falar justamente disso, né? Da não terceirização do amor. E aí ela perguntou para nós, vai ser confortável para vocês falar? Porque vai ser um choque muito grande para esses pais quando verem vocês, né? Pais dessas crianças lá. Eu disse, não, a gente vai. Na época era eu e o Paulo. Só que daí a gente chega lá e a gente encontra a Regi. É porque a diretora da creche era minha amiga, né, dessa creche. E a menina dela era amiga da Lari. Então, ela me mandou o convite e aí eu falei, olha, eu vou, mas eu não vou falar. Né? Não quero falar sobre isso. Eu tava, né, numa outra fase ali do luto, né? E aí ela, não, tudo bem, mas eu queria que você tivesse, beleza. Aí eu fui, aí ela me colocou sentada na frente ali, na primeira fila, tudo bem. E eu falei que eu não ia lá na frente falar. Aí ela me chamou, né? Porque daí a gente chegou, daí ela disse assim, a Regi veio também. Eu disse, a Regi, daí ela mostrou, porque a gente não se conhecia, né? Eu digo, tá, mas ela não vai ficar sentada ali, né? Ela vai sentar junto com nós. Daí ela disse, não, ela não quer falar. Eu disse, mas ela não precisa nem falar. Eu digo, só que como é que eu vou falar uma dor pra alguém que tá vivendo a mesma dor que eu? Eu digo, não faz sentido. Disse pra ela sentar com a gente, porque ela faz parte dos pais que perdeu. Aí a Regi já veio. Eu vou falar. Disse, tá tudo bem, eu disse pra ela, tá tudo bem. E por fim, tu até fez umas falas, né? E aí ali, exatamente ali, nasceu nós três. Aí ali nasceu nós três. Daí a gente tinha um terapeuta em comum, e aí em meio a uma constelação, né? Que uma chegou lá, olhou pra outra, disse, o que tu tá fazendo aqui? Eu disse assim, eu também, na realidade, eu nunca participei disso, é a primeira vez. E aí, em meio a uma constelação, veio a palestra Não Terceirize o Amor, né? Que ali nascia realmente um propósito, né? Então, a gente entendeu que era necessária a energia dos três para que isso fosse acontecendo. E aí, aquilo foi se construindo, né? Na necessidade de transformar a nossa dor em amor. Os três chegaram nessa conclusão. E aí, a palestra hoje, Não Terceirize o Amor, é o que mais movimenta o projeto, né? Hoje a gente vai em escolas, em centros religiosos, a gente vai em empresas, né? A gente vai em centros terapêuticos, levar a importância do amor, né? A importância de você ser presente na vida de um filho, né? A importância de você também viver a afetividade entre o casal, né? Desse ter um abraço em família, desse verdadeiro se despedir de manhã cedo, porque a gente sai querendo e achando que vamos voltar, mas ninguém sabe. Eu deixei meu filho às 6h30, às 9 da manhã eu tava pegando ele num caixão. Então a gente sai palestrando para pais, despertando pais. Não gosto nem de falar palestrar para pais, né? Mas despertar os pais para o que tem de maior valor, que é a vida dos seus filhos. Né? E dentro disso a gente já teve muitas conquistas, que talvez as duas maiores delas, assim, seja ter conseguido em 2 anos mudar uma lei federal, que até então é difícil mudar uma lei federal aqui. Claro que não conseguimos sozinho, né? Conseguimos com toda a classe política também, mas conseguimos em 2 anos mudar essa lei. Hoje ela é um crime hediondo, que até então não era. Né? Conseguimos também aí que fosse aprovado a instalação de câmeras, botões de pânico, detectores de metais nas escolas, tanto do município, e agora já houve empresas que venceram a licitação para estar instalando dentro do estado. Então, que nem eu sempre digo na palestra, a gente pode ser só aquela areirinha no deserto ou a gotinha no oceano,
Mas a nossa parte a gente vem fazendo, né, amiga? E também a presença nas redes sociais, que é bastante expressiva e importante. Depois nós vamos deixar também, né, as redes sociais para que vocês possam acompanhar. E mais do que acompanhar, apoiar o projeto. Sim. Muitas pessoas perguntam, mas como a gente pode apoiar? Então, quero perguntar, como a gente pode apoiar o projeto? Então, hoje o projeto, ele vive totalmente de uma forma orgânica, né? Agora a gente está aí tornando-lhe uma empresa, né? Nosso site também logo também já vai estar aí no ar para que a gente possa ter apoios e colaboração em questão de empresas, né? Colaboração também das pessoas, né? Mas tudo de uma forma já com o CNPJ, tudo certinho, para que a gente possa começar assim a cobrar, porque até então a palestra ela não tem custo, né? Mas aí nosso próximo objetivo aí é estar tornando uma empresa e sim começar a atuar somente com as palestras, né? E com certeza o apoio que eu imagino também esteja com os seus filhos. Fale sobre, apresente o projeto para que mais pessoas possam, né, conhecer. Eu falo muito com o Ricardo, né, nós somos casados, então trabalhamos juntos, convivemos juntos, que nós estamos vivendo muito no automático. Então, sim, essa entrega das crianças na porta da escola como se fosse, né, uma mercadoria, enfim, sendo que é o que é mais precioso. Na época da tragédia, eu ouvi alguém falando, né, nós trancamos num cofre o dinheiro e nós não temos o mesmo cuidado com os nossos filhos, né, com esse olhar de cuidado, de amor mesmo, né. Então, com certeza, é só parabenizar vocês, né? São vocês três. O Paulo hoje não pôde estar aqui conosco. Mas por falarem de amor. Sim. Porque o que as crianças de vocês foi só amor. Sim. Né? Eu sempre falo assim, né? O projeto, ele vem para despertar o que, na realidade, já devia de ser muito evidente dentro da nossa casa, né? É até meio estranho você falar, né? Nem a Lari. O sonho dela era ensinar o Bernardo e o sonho dele era ser super-herói e salvar pessoas. E hoje a gente uniu o sonho dos nossos filhos, a gente vem realizando de uma forma, eu digo, muito honrosa, porque a gente vem aí despertando pais, ensinando, é tão difícil a gente falar ensinar a amar, mas sim, a gente está buscando ensinar o pai a amar verdadeiramente o seu filho. E essa certeza do que de fato, do para quê, como a gente vem falado, e do grande objetivo do projeto, eu pude ter dentro do julgamento. Por quê? Porque quando você ouve a história, né, do assassino, quando você ouve o que o motivou a tirar a vida dos nossos filhos, foi simplesmente querer ser notável, querer se sentir importante, querer se sentir inesquecível. Quando a gente volta, esquece o assassino, mas a gente se volta para o humano, você lembra o quê? Se ele precisa, se ele tem essa necessidade de ser importante, é porque ele não se sente importante para ninguém. E hoje cresce cada vez mais um índice de pais e mães, né, que estão totalmente... são presentes dentro de casa, mas não estão presentes. A gente estão fala no celular, que né? as crianças são órfãos de pais vivos. Isso. Então, a gente foi entender no dia do julgamento o propósito do projeto. Porque não adianta eu ter os muros altos, eu ter guardas armados, eu ter as serpentinas, toda uma estrutura, se o pai e a mãe não estão fazendo a parte dele dentro de casa. Talvez... se nós tivéssemos pais mais presentes, mais amorosos com seus filhos, a gente não precisava nem de muros. Entende? Então, hoje a gente está precisando ensinar a amar. Hoje a gente está precisando despertar. E para que a gente tenha um mundo de paz, de amor, que a gente tanto sonha, a gente precisa mudar dentro de casa. Porque o futuro que a gente deseja são os nossos filhos. São eles que vão fazer o futuro. Então, é para isso que a gente vem aí trabalhando. Para que esses pais aprendam a amar os seus filhos e a dizer o quanto eles são importantes. Para que eles não venham viver a dor dessa mãe que teve um filho, querendo se sentir importante, mas promovendo um verdadeiro massacre. Exato. Então, você não quer viver isso? Ame seu filho. Faça-o se sentir importante. Seja presente na vida dele. Porque se nós não pararmos e mudarmos, vamos ter muitos assassinos desses no futuro.
Regina e Jennifer, eu falo muito para os pais, né, que a gente atende, quanto professores, palestrantes, de que, sim, presente é muito legal, mas presença é insubstituível. Exato. Né? Então, brinque com seu filho, ouça seu filho, faça o papel de pai e mãe, que é básico, que é simples, mas bem feito, o mundo seria bem melhor. Exatamente. Bem, exatamente. Então agora eu gostaria de convidar vocês a deixarem uma mensagem de esperança, um conselho, para que a gente possa então encaminhar para o encerramento do nosso podcast. O que eu sempre falo, justamente a gente está falando sobre isso, né? Uhum. De viver com o seu filho, né? De ter o seu tempo de qualidade com o filho, de amar incondicionalmente, de demonstrar, né? Porque eu e a Lari vivemos isso intensamente. Hoje, graças a Deus, né? Eu sou mãe novamente, então minha menina Luísa está com 1 ano, né? Uhum. Tive essa graça de Deus, assim como a Jenny, né? Tá gerando o Otto. Então, estou vivendo intensamente novamente, né? A maternidade. E sempre fui uma mãe dedicada, continuo sendo. E o que eu digo para os pais é isso, que curtam muito seus filhos, amem hoje, né? Não terceirize esse amor, né? Pro tio, pra tia, pra avó, pro vô, né? Pra escola, principalmente. E conheçam seu filho, aproveitem e curtem muito, que a vida passa rápido, a gente não sabe o dia de amanhã, Uhum. né? Então, vivam intensamente e nunca percam a fé em Deus. Muito bem. Talvez a gente não consiga fazer vocês entender tamanha dor da perda do que nos era de maior tesouro, porque o nosso maior tesouro não está no material. Ele está nessa pessoinha que está do teu lado. Ele está na sua família, no seu marido, no seu filho. Então, o amanhã a gente não sabe, né? A gente não sabe se nós vamos estar aqui, se o seu filho vai estar aqui, se o seu esposo. Então, viva o hoje intensamente. Ame, dance com seu filho, brinque na lama, deixe subir em árvores, que para as mães é desafiador, sempre com medo de cair. Participe da vida dele, conheça o seu filho, porque do amanhã a gente nunca sabe. Não terceirize esse amor, nem às professoras, nem a outros familiares, e muito menos às telas. Seja o verdadeiro amor do seu filho, aquele que protege, aquele que segura, aquele que educa, que orienta. Viva a sua paternidade, a sua maternidade na maior intensidade, para que se um dia isso vir a acontecer com você, você possa seguir de pé, certo de que você foi o pai que conseguiu ser dentro das condições que teve para ser. Meninas, muito obrigada. Este foi, então, o Play no Jardim. A gente quer, mais uma vez, agradecer de coração Regina e Jennifer, né, em nome do projeto Vamos Salvar o Dia, por vocês terem aceito o convite. Apesar de a gente ter falado, né, que é muito necessário a gente falar que faz parte do processo de cura, a gente sabe que não é fácil revisitar essas memórias, né? Então, muito obrigada mesmo. E para quem quiser conhecer o projeto, como é o @ de vocês nas redes sociais? É @Vamos Salvar o Dia. Isso, vamos deixar também aqui na edição para que você de casa, né, possa também acompanhar. E também nós já queremos deixar o convite, né, Ricardo? Com certeza. Para que a gente possa, né, para que vocês possam, aliás, seguir as redes sociais do Grupo Jardim da Saudade. Porque aqui nós sempre vamos tratar de temas importantes sobre o luto, sobre as memórias e principalmente sobre honrar a vida. Mais uma vez, muito obrigada a vocês duas. Nós que agradecemos. Muito obrigada à nossa Obrigado. audiência. E um abraço e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.